Olha o que é que diz Mateus, capítulo 11, a partir do verso 2. Quando João ouviu, já adiantando aqui que esse João aqui é João Batista, tá? Não é João o apóstolo, aqui é João Batista. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, ele mandou por seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando João Batista estava preso, e o capítulo 11, a partir do verso 2, João Batista estava sendo visitado, na verdade, por seus discípulos. Porque João Batista, ele já não estava mais na liberdade que tinha, andando pelos desertos e anunciando o reino de Deus. Ele agora está preso. Foi acusado, preso, condenado, e sabemos o final dessa história, que João Batista, ele perde a cabeça, e ali ele é morto. Quando João Batista é preso, Jesus começa a aparecer em Jerusalém. Jesus começa a fazer os seus primeiros milagres, e o ministério de Jesus ali estava começando. Era como se fosse João Batista preso no início da semana, e no meio da semana, para o final de semana, Jesus começa a se mover no seu ministério, porque Deus, o Pai, escondeu Jesus, pelo menos por 30 anos. O ministério de Jesus, ele veio se tornar público quando Israel e tudo que estava em volta de Israel ficou sabendo Jesus como Salvador, como Filho de Deus, filho de Maria, do carpinteiro. Foi a partir dos 30 anos. Jesus, ele era conhecido antes disso? Ele era, mas ele não tinha a popularidade que ele teve a partir dos 30. Então, na verdade, Deus guardou Jesus, preservou Jesus. Eu costumo dizer que ele enraizou o reino em Jesus como homem. Ele discipulou, ele formou Jesus por 30 anos, para que Jesus exercesse seu ministério por 3 anos. Olha que interessante. Meio parecido com a história de Abraão. Ele chama Abraão ainda um homem de meia idade, mas as coisas vão acontecer para Abraão na velhice. Se nós lembrarmos de Moisés, também não foi diferente. Ele logo cedo quase morre, porque Faraó se levanta para querer matar todos os filhos que estavam nascendo, principalmente os homens. Era uma espécie de controle de natalidade, obviamente eu estou sendo irônico, que Faraó queria sobre os hebreus, porque as mulheres hebreias pariam mais filhos do que as egípcias, e ele ficou com medo daquilo se tornar um grande exército. E todo ditador, ele é assim, ele impõe sobre as pessoas, tem que ser como ele quer, ele mata, ele destrói, ele escraviza, e ponto final. Não há liberdade onde tem um ditador, e Faraó foi esse ditador. Mas Moisés, ele escapa pela misericórdia de Deus, é colocado no cestinho de junco, colocado no rio Nilo, e as águas do rio Nilo, obedecendo à vontade de Deus, para nas mãos da filha de Faraó. Ela se encanta com Moisés, porque o texto diz que Moisés era muito bonito, era um bebê muito lindo, e por ironia do destino, como usamos essas palavras, Faraó cria o seu maior adversário, porque se torna meio que neto, e conta, quando vamos estudar sobre Moisés, fala que Moisés, ele seria uma espécie de sucessor de Faraó, porque toda a ciência da época, ou tudo que você imaginar sobre os egípcios, Moisés estudou. Por quanto tempo? 40 anos. Quando Moisés atinge a idade de 40 anos, completamente egípcio, mas a sua essência hebreia, ele descobre que ele era um hebreu.
E ele começa a ver os soldados egípcios maltratando os hebreus, e ele viu que os hebreus estavam numa condição de escravatura, e isso já há 430 anos. E ele se revolta, e ele vai decidir resolver da sua forma. Ele mata um egípcio, ninguém parece que tinha visto, mas alguém faz um comentário com ele, quando ele tem uma ação agressiva com outra pessoa, alguém diz: e você vai fazer com ele o que você já fez com outro egípcio, que você matou? Então ele entendeu que ali já tinha gente sabendo. Ele, com medo de Faraó, com medo de ser preso, ele foge para o deserto. E quanto tempo Moisés fica no deserto? Mais 40 anos. Quando Moisés volta para o Egito, para fazer o seu trabalho, o seu ministério, ele já está com 80. Aí a história conta, andando aqui para frente, que ele se torna o maior libertador da história, e no deserto, com o povo, saindo do Egito para a terra prometida, ele fica 40. Então ele alcança seus 120 anos. Olha que coisa interessante. Jesus é treinado e tratado por 30 anos, assume 3 anos de ministério e deu por encerrado. Abraão, ainda na meia-idade, é chamado por Deus, mas só vai funcionar na velhice. E Moisés é treinado 40 anos, 20 no Egito e 20 no deserto, 80 de treinamento, para ele assumir um ministério que durou 40 anos. Conclusão: Deus, ele considera muito mais os fundamentos, Deus considera muito mais em que as pessoas o conheçam do que os resultados. E hoje em dia, nós sofremos bastante com isso, porque nós invertemos o que Deus já estabeleceu. Estabeleceu o quê? Mais importante do que você ter, é ser. Então nós queremos tudo da noite para o dia. E esse mundo presente, ou século presente que estamos vivendo, onde tudo cada vez mais está tecnológico, e obviamente há um ganho nisso, há uma vantagem nisso, há um lucro nisso, isso não é de todo ruim. Olha aqui para mim, isso não é de todo ruim, mas por outro lado, isso nos vicia, porque o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, de geração em geração, sempre foi Deus e sempre será Deus. O que é que ele colocou na palavra? Tudo nessa vida vai passar, mas a sua palavra vai permanecer a mesma coisa como sempre foi. Então qual é o grande choque? É nós vivermos nesse mundo acelerado, e você há de concordar comigo, os dias estão diferentes, os dias estão acelerados, os anos estão acelerados cada vez mais. Amanhã nós chegamos no mês 8, que dias atrás estávamos celebrando o Ano Novo, e daqui a alguns dias, muito rápido, estaremos já celebrando 25. Então as coisas, elas estão muito rápido. O mundo, ele está convergindo, ele está indo para um caminho para a sua destruição. Se você pegar os alimentos, por exemplo, os enlatados, tudo hoje que é muito mais prático, é diferente dos homens da roça de tantos anos atrás. Eles viviam mais, com mais qualidade. O ser humano está adoecendo mais rápido, o ser humano está envelhecendo mais rápido, os dias estão sendo mais rápidos, os anos da mesma forma. Então isso não é saudável, a não ser que você entenda definitivamente que o que estamos fazendo aqui na terra é uma passagem. Nós somos peregrinos. Por isso que o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Coríntios que nós não devemos ou não deveríamos nos apegar nas coisas dessa terra. O Evangelho, por exemplo, quando vai falar da riqueza do céu, fala que é uma riqueza eterna, mas a riqueza da terra fala que o ferrugem e a traça vai corroer. Então nós estamos vendo pessoas se acabando de trabalhar, vivendo em função do dinheiro,
brigando por dinheiro, matando e morrendo por dinheiro, nós vamos encontrar um bando de gente nesse mundo que Mamon ainda governa no coração dessas pessoas. Nós encontramos isso fora de igreja e nós encontramos isso dentro de igreja. Por exemplo, por que a luta de não dizimar? Por que a luta de não primiciar? Ou por que as pessoas não fazem isso? Porque um governo está sobre ela, é um governo maligno. É Mamon. Para desencargo de consciência, alguns distribuem cestas básicas, entregam sandálias usadas, dão uma esmola não sei para quem, mas ainda está debaixo de um governo de Mamon, porque não faz aquilo que Deus estabeleceu que seja feito. Eu estava conversando com Malu agora. Malu está aqui? Malu está ali. Ela postou no Stories, pelo menos eu vi ontem, ela está lendo um livro chamado O Deus que Destrói Sonhos. E ela lendo, ela postou uma parte da página de um texto que ela achou forte, e eu li. Eu olhei no Stories dela, parei e li tudo aquilo. Eu estava falando com ela agora. Que coisa forte. Um Deus que destrói sonhos. Ela compartilhando comigo ali agora. Eu disse, eu vou fazer desse livro uma série para a nossa igreja. Porque tem uma parte no livro que diz assim: Deus não está nem aí para os teus sonhos. Deus não tem interesse nenhum dos teus sonhos. A Bíblia diz que os nossos pensamentos, Ele até permite que possamos pensar. Podemos até sonhar, mas diz, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Você pode achar um Deus extremamente egoísta. Deus não se preocupa com os meus sonhos. Sim, Ele se preocupa. Mas com certeza, os nossos anseios carnais, os nossos desejos, muitos e muitos deles, no final de tudo, pode nos prejudicar. Com certeza, alguém aqui já deve ter se relacionado com quem não deveria. Mas no início você achou que era o sonho dos sonhos. Talvez você comprou determinada coisa achando que ia ser uma bênção na sua vida, e foi um elefante branco, uma dor de cabeça absurda. Talvez você fez escolhas na sua vida que gerou no momento aquele bel prazer, mas depois virou uma baita de uma dor de cabeça. É isso que Deus está tratando. Quando Deus interrompe nossos desejos, nossos sonhos, ou quando Deus não está nem aí para aquilo que queremos, é porque Ele sabe que a única vontade boa, perfeita e agradável vem dEle, vem do Senhor. As nossas vontades, elas são enganosas, porque o nosso coração é enganoso. Nós nos apegamos, nos apaixonamos por coisas que muitas vezes se tornam uma aventura. Você vê certas moças, mulheres, que se entregam para certos homens. Dentro do relacionamento, alguém pergunta, e aí, como está essa relação? Não sei no que vai dar, até agora está bom. Quem desgraça quer uma coisa dessa? Muitos estão assim. Não procuram a vontade perfeita de Deus, porque quer realizar o seu sonho. E por colocar o carro na frente dos bois, Deus, sabendo disso, pela infinita misericórdia, Deus intervém em determinadas coisas. O tempo que Moisés foi treinado, o tempo que Jesus foi treinado, que Abraão foi treinado, o tempo que Davi foi treinado, uns falam que Davi, do dia que foi ungido rei para assumir o trono, levou 17 anos. Então sempre Deus vai nos ensinar que você é mais importante do que o que você possa oferecer a Ele. Como pastores, líderes, preste atenção nisso aqui, pastores da casa, líderes de GC, novos convertidos, você que está chegando na igreja agora, essa palavra é para todo mundo. Nós temos que conservar prioridades no nosso coração. Nós temos que conservar reais valores no nosso coração. Se nós não vivermos a Bíblia, nós desistimos das pessoas. E se tratando de pastor, e se tratando de família espiritual e biológica, vai ser a coisa mais comum do mundo acontecer. Não temos o interesse pelas pessoas. Por quê? Por mais que uma igreja cresça, e quando eu digo igreja crescendo, é em números de membros. Se aumenta número de membros, quer dizer, é natural que aumenta o número de receita.
Se aumenta o número de membros de receita, é natural que ela caia em um destaque na cidade. É natural que os membros comecem a achar o ambiente pequeno e temos que ir para o espaço maior. Faz sentido o que eu estou pregando, sim ou não? Aí, quando você melhora de vida, você não quer mais o mesmo tênis, o mesmo brinco, a mesma pulseira, você não quer mais o mesmo carro, você não quer mais a mesma moradia, você não quer comer mais a mesma coisa. Tudo muda para melhor. Não há nenhum problema nisso. Qual é o risco que podemos cair? É começar a entender que o que eu estou conquistando se tornou mais importante do que as pessoas. Aí a igreja está falida. Aí a família está falida. Por isso que eu costumo dizer o seguinte: não sei onde Deus vai me colocar, mas o meu coração tem que conservar algo. O ser humano, ele é mais importante do que a posição e a colocação que Deus está me dando. E você, discípulo, você pode chegar aqui pobre de marré, ou você pode chegar aqui já cheio da tua fortuna. Você não será nem menos amado, nem mais amado pelo que você tem, pelo que você não tem. Porque se isso não for o pensamento como igreja, então só temos o nome lá fora, igreja, porque aqui é o mundo do mesmo jeito que está lá fora. O que importa é o seu valor pelo que você tem, e não pelo que você é. Temos que fugir disso. Temos que fugir disso. Temos que nos apegar cada vez mais, entendendo o que Zaqueu entendeu. O que importa para mim é Cristo. O que Ele tem para a minha vida, o que Ele quer da minha vida. O que eu posso fazer para ajudar a Cristo nessa missão de evangelização. Porque Mateus 6,33, ele já deixou os valores no seu devido lugar. O problema é isso, é o pai e a mãe que organizam a casa. A mãe, vamos colocar a mãe, deixa tudo organizado na casa, sai, quando volta os filhos bagunçaram tudo. A mãe chateia. Deus colocou tudo no seu devido lugar. Está lá escrito: a casa, o carro, o dinheiro, a roupa, a fama, a glória. Vocês podem ter tudo, mas tudo em segundo plano. Primeiro plano sou eu. Segundo plano, o ser humano. E as demais coisas os serão acrescentadas. Está fazendo sentido o que eu estou pregando? Dá um aplauso a Jesus. Caso contrário, queridos, dependendo do teu crescimento e do meu, nós vamos colocar certas condições agora para ir, vir, servir, amar. E vamos começar a colocar cotas e limites. E vamos estar jogando na cara aquilo que eu fiz ou que eu deixo de fazer. Hoje à tarde eu estava em um discipulado com o Ramon. Já está quantos anos na casa, Ramon? Quantos anos? 11 anos? Eu estou com a mesma pessoa há 11 anos. E o interessante é que alguns problemas, outros, já houve superação. Mas alguns problemas, os mesmos de 11 anos atrás. Suponhamos que Deus me coloque em lugares mais altos. Inclusive, do tempo que Ramon veio para hoje, Deus já me colocou em lugares mais altos. E suponhamos que Deus me coloque em lugares mais altos ainda. Possa ser que eu me envaideça ao ponto de dizer: não tenho mais tempo para perder com você. Porque o que importa agora são os meus status. Não é assim que funciona. E isso você só consegue entender quando você mergulha em treinamento. Jesus passou 30 anos para manifestar as 3. Moisés, 40, para servir 80, para servir 40. Então, nessa jornada cristã, o tema Ele te vê, você precisa entender que quando Deus os vê, sempre será de dentro para fora. Posso ouvir um glória a Deus?
Inclusive, em Samuel, ele lembrou a Davi: Davi, baixa a tua bola, porque você era um menino que ficava por detrás dos animais das malhadas. Eu tirei você dessa condição e te dei nome poderoso, te dei fama, te dei dinheiro, e te dei honra e te dei glória. Lembra disso, Davi, para que você não misture as coisas e você possa comprometer a sua vida. João Batista passou um tempo muito curto também anunciando o reino de Deus. E quando Jesus aparece, é muito claro o fim de João Batista. Uns pregam que João Batista não era para ter morrido enforcado, que João Batista se meteu em falar o que não devia, para quem não devia. Irmãos, eu tenho uma preocupação, eu sou mais conservador quando se trata da Bíblia. Eu fico procurando respostas, entender esse tipo de situação. Eu sou mais fácil de entender que essa foi a missão de João Batista. Jesus chegou, ele teve que desaparecer. Jesus nos dá honra. Os holofotes estão aqui. Mas nós não podemos confundir os que cantam e os que pregam, que esses holofotes estão sendo na direção da minha pessoa. Não. Porque quem está dentro de mim, ou por trás de mim, ou à minha frente, enquanto eu estou pregando, ou quem está cantando, é o Espírito Santo. Então essa honra é dele. Mas parece que existem pessoas que, mesmo Jesus aparecendo, tem que competir. E alguns a esse nível de loucura, com o próprio Cristo. Não. Jesus começa a aparecer no cenário e João Batista começa a desaparecer. E eu não consigo ver João Batista, esse carnal, porque o próprio João Batista declarou que ele não era digno de atar as suas sandálias. Diz isso no batismo. E João Batista só batizou Jesus porque Jesus mandou. João Batista, você está debaixo de uma ordem. O meu Pai, mesmo sabendo que eu sou maior do que você, mas o céu determinou que o menor vai batizar o maior e não o maior o menor. Então faça a vontade do Pai, nem a minha nem a sua, é do Pai. Você quer viver bem? Estava ensinando isso hoje para Ramon. Você quer viver bem? Coloque o Pai na sua frente. Coloque Cristo à sua frente. Sirva a Cristo. Pegue seus sonhos, projetos, ideias. Meu irmão, entrega, bota isso tudo dentro de uma caixinha, entrega e sirva a Cristo. Que a sua vida seja de Cristo, o ar que você respira seja de Cristo, que as suas finanças sejam de Cristo. Aí a sua vida vai ter um sentido, vai ter uma razão. Se for perder a cabeça, perca por Cristo. João Batista perdeu a cabeça por Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. João Batista, ele está preso. Mas é interessante que o que anunciou Jesus, surgiu agora um espírito de incredulidade, surgiu uma dúvida em João Batista. Porque ele chama os discípulos que estavam visitando e diz assim: agora eu quero que vocês saiam daqui do presídio, procurem esse homem que está operando milagres e pergunte a ele se ele é o que nós estávamos anunciando. Olha que loucura. Olha que doideira. Tu já imaginou João Batista vestido com vestes de animal? Aquele cara diferente daqueles dias, uma barba diferente, um cabelo diferente, uma roupa diferente. Ele parecia tudo menos um profeta. Ele parecia tudo menos um pastor. E ele está anunciando. Afrontou fariseus, raça de víbora, afrontou Herodes, batizou Jesus, ganhou fama, destaque, ganhou nome, filho de Isabel. O sangue que corria nas suas veias, corria em Jesus, eles eram primos.
um homem cheio de convicção, um homem cheio de autoridade, enfrentou a maior regência dos seus dias, se encontra agora preso, incrédulo, cheio de dúvida, e os seus discípulos vão até Jesus, e eles perguntam se Jesus era Jesus, e a resposta de Jesus foi maravilhosa. E aqui começa a pregação. Ele te vê. E se Ele te vê hoje, essa noite, vai ser assim, Ele te vê de uma forma completa. Ele te vê no todo. E você vai entender o que é completo e o que é todo. Porque Jesus manda de volta a resposta. Jesus não disse, diga a João Batista que eu sou Jesus. Olha que identidade linda Jesus tinha. Diga a João Batista que os cegos estão enxergando, os coxos estão andando, e diz a João Batista que os mortos estão ressuscitando. Você sabe por que Jesus mandou esse tipo de resposta? Porque era o que mais João Batista anunciava: o Filho de Deus vem, e quando ele vier, vai curar cegos, vai batizar pessoas no fogo, vai fazer com que o coxo ande, o paralítico ande, e vai fazer com que o morto ressuscite. Ele pegou o sermão de João Batista, que por tantos anos ele dizia, mas ele não via. Agora, as coisas começam a acontecer. O que João Batista fez foi preparar o caminho. Ele profetizou que Israel seria visitado pelo próprio Deus, e que Israel seria curada de toda sorte de enfermidade. Só que agora ele está preso, ele não consegue ver, mas agora as coisas começam a acontecer. Preste atenção uma coisa, Mateus capítulo 11 nos permite pensar assim, existem situações na vida que a limitação, a fraqueza e a incredulidade, uma hora vai aparecer. Aí aqui esse texto também mostra como Deus viu João Batista e como Deus nos vê. Esse homem cheio de autoridade, de poder, levantado por Deus. A Bíblia diz que quando Maria e Isabel estavam grávidas, elas se encontraram, pelo menos o texto mostra um momento, não sei se houve outros, creio que sim, eram famílias, da mesma família, mas diz que o ventre de uma tremeu e o da outra também tremeu, houve uma conexão de Jesus e João Batista, olha que poder. E agora ele está incrédulo, está duvidoso, ele agora está com medo, ele agora está incerto, porque apareceu uma situação, e a situação que João Batista estava não permitia que ele pudesse ver o que ele falava. Jesus olha para João Batista, não só no momento em que João Batista estava em crise, com medo, inseguro, incerto. Jesus olha para João Batista, vendo o todo de João Batista, vendo todos os acontecimentos. É muito lindo o verso 7, Jesus fala de João Batista para a multidão: dentre os nascidos de mulher, não houve profeta igual. Porque Jesus soube dessa crise de João Batista, não tenha dúvida. Ele poderia reprovar João Batista por essa ação, ou por esse momento. Jesus não faz isso. Jesus percebe que ele está vivendo um momento de crise, ele percebe que João Batista está vivendo um momento de medo, de incerteza, mas nem por isso Jesus o denomina assim, nem por isso Jesus diz: você é isso mesmo, incrédulo, infiel, caminhou comigo e agora deu para trás. Não é assim que Jesus o vê. Mas eu queria sair do Novo Testamento e queria vir para os dias atuais.
E quero te dizer que não é assim que Jesus te vê. Jesus olhou todos os lados de João Batista, ou podemos dizer que Jesus olhou os dois lados de João Batista, o negativo e o positivo. Qual é o poderoso nisso? Que ele não só viu os dois lados, positivo e negativo, mas ele destacou, ele deu ênfase, ele registrou nas Escrituras o positivo. Essa parte que eu vou falar agora, por exemplo, sobre culpa, quem carrega culpa somos nós. Nós vivemos em um sistema que reprovamos, mas que também aprovamos. Nós não suportamos quem coloca culpa sobre nós, mas nós temos a mania de culpar os outros. Nós não aceitamos a ideia de ser refém de alguém, mas nós temos o prazer, muitas vezes, em ameaçar pessoas e tornar essas pessoas refém da nossa vida. Não suportamos a ideia de manipulação, mas sempre somos pegos, vez ou outra, ou então, constantemente, manipulando pessoas. Por isso que é tão difícil você encontrar alguém que perdoe o outro. Aí as pessoas que têm dificuldade de perdoar dizem assim: perdoar é muito difícil. Não é. Você sabe por que o perdão se torna difícil? Porque eu perdoando, eu vou tirar o fardo sobre aquela pessoa. Eu vou liberar aquela pessoa. Aquela pessoa agora vai ser feliz, vai ser livre. Aí eu prefiro que ela morra. Eu prefiro que ela permaneça presa. Por quê? Porque ela me ofendeu. Então não é difícil perdoar. É difícil ver o outro feliz. É difícil ver o outro livre. É difícil ver o outro agora, apesar de ele estar disponível, agora tudo ao favor para ele recomeçar. Olha como Jesus anda na contramão da sociedade. Quando ele vai anunciar que o reino de Deus chegou, ele destaca João Batista. Entre todos os nascidos de mulher, não houve igual a João Batista. Ele coloca João Batista lá nas alturas. Ele viu os dois lados, mas ele decidiu destacar o melhor que João Batista tinha. João Batista preso, em crise. O evangelho de João, agora não João Batista, mas João que escreveu o evangelho, o apóstolo João, ele fala de Jesus como Salvador, como sendo Cristo, como sendo o Cordeiro que veio para tirar pecados. Jesus lembra que João Batista disse isso. Agora ele incrédulo. E uma outra coisa que eu destaco nesses versículos, que eu acho fantástico, é que se João Batista entrou em crise, teve dúvidas, eu quero te dizer que João Batista é igual a nós. E aqui começa a identificação. Porque nos identificamos com a Bíblia? Quantos de nós já passamos por crise? Talvez você esteja vivendo uma crise agora. Uma crise por causa das finanças, uma crise por causa da tua saúde, uma crise por causa de um problema na tua família. Alguma coisa gerou crise ou possa estar gerando crise. Deixa eu te falar uma coisa, Deus está te vendo. E vou te falar mais. Deus vai resolver essa crise. Estou vindo aqui como profeta dessa casa. Deus vai tomar as suas crises e Deus vai resolver as suas crises. E vou te falar mais. Eu não sei quem te culpa, eu não sei quem te culpou, e eu não sei quem está te culpando, mas eu venho essa noite para te dizer: não importa. O que importa é como ele olha para você. E a forma que ele olha para você não é te conceituando ou pontuando você pelo próprio erro que você talvez tenha cometido. Tem gente que pode estar carregando aqui uma culpa de um dia atrás, uma culpa
do que fez hoje. Talvez você possa estar carregando uma culpa por anos. Talvez um aborto que você fez lá atrás e não se sente mulher perdoada por isso. Talvez um homem que maltratou a esposa, talvez porque traiu, talvez porque enganou alguém. E quando você bota a cabeça no seu travesseiro, ou quando alguém toca num assunto, aquilo ainda é uma ferida em você. Deixa eu lhe dar uma palavra. Deus não te condena por esse ato. Porque Deus vê você no todo. Isso chama-se graça. Isso chama-se misericórdia. Por isso que essa teologia mundana, diabólica, demoníaca, aonde o que eu estou passando de sofrimento, atribuímos o castigo de Deus por aquilo que fizemos no passado. Acaba com esse negócio. O texto está claro e eu creio que eu esteja pregando claro. Que Jesus não olhou para João Batista só naquele momento. Jesus não olha para você só em um ato do que você cometeu. Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que não é bonzinho. Mas Ele sabe que há um esforço aí dentro de querer acertar. Já ensinei na Bíblia, tantas vezes. Perfeição, Efésios diz que sejamos perfeitos. Perfeição na Bíblia é obediência. Até porque a eternidade que está dentro de você, não está em você por causa das boas obras. A eternidade que está dentro de você, está porque você decidiu ouvir a palavra, crer a palavra e obedecer a palavra. O que vai te levar para o céu é a graça de Deus, somado à decisão que você tomou em obedecer a Ele em vida. Ontem tivemos a nossa aula pastoral e teológica. Olha aqui para mim, por favor, todo mundo. Olha a importância dessa palavra, olha a riqueza disso. Eu estava com um casal que tem me auxiliado aqui nas aulas, e eu fui deixar eles ontem em casa, e a gente parou no intervalo, depois de tudo, para fazer um lanchinho. Enquanto a gente estava lanchando, o marido, era um casal casado, o marido deu um testemunho para mim. Apóstolo, nós temos uma aliança com o Senhor, e nós temos o prazer, uma honra de servir o Senhor. A gente está falando sobre o reino de Deus. Hoje nós não temos carro, não temos moto, o que temos é uma bicicleta. Não moramos tão perto da igreja, mas quando nós falamos sim no voluntariado, no mínimo a gente precisa estar 1 hora antes dos cultos, quando conferências, pelo menos 2 horas antes. E eu e minha esposa estamos empenhados, mergulhados. Nós não chegamos atrasado, e eu ouvindo aquilo na mesa. Não chegamos atrasado, saímos no final de tudo. Aí ele olha para a esposa e diz assim: fala aí, meu bem, quantas chuvas nós já pegamos no caminho, na ida e na volta, sem recursos de Uber, mas o que nos move é uma paixão pelo Evangelho, e pela unção que o Senhor carrega, a nossa vida, ela vem sendo transformada, e vem mesmo, tanto no seu interior, quanto em bens. Dentro da casa deles, praticamente tinha pouquíssimos móveis. A casa dele hoje, do casal, completamente amobiliada, toda pronta, e tudo novo. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Nós vamos para casa, voltamos debaixo de chuva, de sereno. Às vezes saímos tarde, não pedimos carona, é até meio perigoso no caminho que moramos, mas pelo amor ao reino. Olha para mim. Eu não sei que importância você dá a isso. Não, apóstolo, eu dou importância. A sua importância, ela é reconhecida como importância do que foi falado, se a sua vida será transformada. Se você se comprometer igual ou mais do que esse casal.
Eu tenho pessoas na igreja que têm carro, muitas pessoas que têm carros, muitas pessoas têm motos, muitas pessoas têm dinheiro para Uber, mas talvez nos dias de hoje não esteja tão comprometido quanto a um casal desse que não tem recurso quase nenhum. E eu olhei para esse casal na mesa ontem, eles falando e eu olhando para eles, e disse: meu Deus, como me pesa a função que eu me encontro. Porque se um casal desse dá um deslize, Deus me livre, Deus não vai lançar esse povo no lago de fogo do inferno. Deus vai ver o todo. Houve um tempo na minha vida que eu tinha essa vida que eles têm hoje, maior dificuldade para ir e vir, mas eu fui fiel a Deus, e disse a Deus: se o Senhor me colocar no muito eu quero permanecer fiel. E ontem eu fui para casa talvez mais confrontado e consolado do que talvez esse culto, porque tem coisas que o homem não vê, mas tem coisas que só Deus vê. E me parece que as coisas que Deus, só Ele vê, parece que serão as coisas que serão mais contadas na prestação de conta quando chegarmos na eternidade. Porque nós, seres humanos, temos essa mania. Se botar quem canta aqui, um convidadozão, e arrebenta no vozeirão aqui, parece que esse está registrado no céu, não que ele não esteja. Mas essa caminhada debaixo de sol, chuva e sereno, parece que não tem importância. Nós precisamos voltar o nosso coração para essas coisas. Nós precisamos nos comprometer com as pessoas nesse nível. João Batista aqui estava com medo. Por que o Senhor citou o exemplo desse casal? Porque Jesus viu João Batista profetizando, Jesus viu João Batista perdendo a cabeça, Jesus viu João Batista no cárcere, Jesus viu tudo. E o que pesou no coração de Jesus foi o todo de João Batista. É interessante que João Batista então se torna um homem comum igual a gente. Aí quando você lê Tiago capítulo 5 verso 17, fala de Elias, que era um homem sujeito a todas as paixões como qualquer outro homem. E quem foi Elias? Para mim, o profeta do Antigo e Novo Testamento que mais se envolveu com o fogo de Deus foi Elias, que enfrentou os 400 profetas de Jezabel. Eu acho até que Elias era bipolar, mata 400 profetas e foge de uma mulher, declara que Deus é Senhor, mas se esconde numa caverna que nem um anjo conseguiu tirar ele de lá. Parece que Elias era meio bipolar. Mas eu gosto de pregar assim, sabe por quê? Porque foram usados por Deus. Se eles foram usados por Deus, nós podemos ser usados por Deus. E você está sendo e será muito mais usado por Deus ainda. Porque essa noite Deus vai remover toda a culpa, toda a tristeza, vai remover toda a paralisação na sua vida. Deus vai trazer alegria no seu coração. Você vai tomar posse de quem você é aos olhos de Deus. Você vai entender que Deus não te julga pelo que você fez no passado. Você vai entender que você é uma nova criatura de verdade. E as coisas novas começaram na sua vida. E o que passou, passou. Existe uma cidade chamada São José de Piranhas. E existe uma outra cidade no estado de Pernambuco, interiorzão de Pernambuco, chamada Araripina, que da porta da minha casa para a porta da igreja que eu fui, para uma conferência, dá mais ou menos 800 quilômetros, quase 1000. Sai por aqui para o Tangará, Currais Novos, Caicó, Serra Negra, acho que o nome é dessa estrada, e vai embora. Pombal, vai embora. Chegando lá, tinha um rapaz. Nessa ocasião foi Gabriel, meu filho, comigo, e um rapaz chamado Nélio, que foi da igreja. E quando nós chegamos nessa cidade, eram 3 dias de ministrações, e eu preguei as 3 noites, inclusive 3 noites e 2 manhãs. Foi
um derramar de Deus, foi um negócio extraordinário. E um rapaz me procurou e disse: apóstolo, eu posso falar com o senhor? Pode. Eu convivo com uma culpa. Eu me sinto o ser humano mais desgraçado do mundo. Eu nunca tentei o suicídio porque eu tenho medo, eu não tenho coragem. Mas quantas e quantas vezes na minha moto, indo para casa, ouvindo, eu já pedi a Deus para morrer. Porque não existe nenhum valor em mim. Já vi todas as pregações, mas eu não consigo entender que eu tenho perdão de Deus, que eu sou amado, e Deus pode começar uma nova história da minha vida. Mas por que eu estou aqui? Porque a sua pregação de 3 dias, pela primeira vez, depois de muitos anos, eu fui tocado, eu senti algo diferente em mim. E surgiu uma esperança no meu coração, de que eu posso ser um alguém, e de que eu vou vencer na vida, que Deus não pontua quem eu sou pelo que eu fiz, e Ele contou o que Ele fez. E ali, meus irmãos, não tem muito o que explicar, tivemos um quebrantamento. Depois da pregação estava muito cansado, Gabriel bem mais novo ainda, um adolescente, querendo levar meu filho para comer, e nós choramos muito ali, e eu senti a direção de Deus, que eu tinha que gastar mais um tempo com aquele rapaz, na casa dos seus 25 anos, e ali nós oramos, eu liberei uma palavra sobre ele: olha, o Senhor vai fazer de você um pastor, o Senhor não te olha pelo que você fez, o Senhor te vê por tudo que você já fez, de certo e errado, mas Ele te nivela por cima e não por baixo. Agora eu vou te dar uma palavra, eu estou como um profeta na tua vida. Essa semana vai ter um levante contra você, porque eu vi algo muito claro na sua vida, que Deus quer te levantar, mas existe uma guerra que te coloca para baixo. Essa guerra acabou hoje, mas vigia a tua vida. Mas Deus já te deu o livramento, e nos abraçamos, e eu vim embora, 800 quilômetros eu voltei. Eu passei mais ou menos um ano, e fui convidado de novo para a cidade, e quando eu chego lá na cidade, a primeira pessoa que me procurou, no hotel que me colocaram, não foi nem no culto, eu estava no hotel, e a recepção disse: tem um rapaz aí querendo falar com o senhor, o nome tal. Eu lembrei dele, desci. Quando eu desci, ele estava estranho, o rosto dele estava estranho, a cabeça, essa parte aqui, ainda o cabelo nascendo, não estava raspado, mas o cabelo, ele tinha um cabelo maior, o cabelo ainda nascendo, aí o olho dele aqui estava meio baixo, essa boca dele aqui estava meio para cima, assim, tudo costurado. Ele estava com a camisa, eu vi alguma coisa aqui no pescoço dele, esse braço dele não mexia tanto. Eu fui me aproximando dele, e quando eu fui chegando, ele chorava, e me abraçou, eu abraçando ele, mas eu achando aquele lance estranho. Eu disse: meu filho, você veio aqui, você está chorando, o que foi que houve? Você está diferente. E quando eu olhei bem para ele, vários pontos, ele disse: eu precisava vir aqui porque eu tinha que lhe ver, porque eu passei lá agora, o auditório está lotado, eu acho que eu não vou ter tempo de falar com o senhor. Tudo aquilo que o senhor me falou aconteceu, como também aquele contra-ataque. Eu peguei uma pessoa, amiga minha, eu tenho uma moto, e essa pessoa me pediu uma carona, eu dei uma carona, e entrei numa região de sítio. E quando eu entrei numa região de sítio, essa pessoa que me conhece há muitos anos, anunciou um assalto. E ele estava atrás da moto, sentado no bagageiro da moto, ele anunciou um assalto, e puxou essas peixeiras grandes que cortam carne. E eu tentei fugir, não sei se freava ou acelerava, ele começou a me esfaquear por trás. E ele me esfaqueou pescoço, esfaqueou minha boca, meu peito, me esfaqueou na costela. Eu não sei quantas facadas eu tomei. E eu segurando na moto, e só vinha o Senhor no meu pensamento, só vinha as suas palavras no meu pensamento. E quando eu estava sendo esfaqueado, apóstolo, foram muitas facadas, eu só vinha a lembrança de que eu decidi viver, eu decidi ser alguém. O Senhor não me pontua por aquilo que eu fiz, mas quando eu decidi ser alguém, parece que a fúria do inferno não aceitou e tentou tirar minha vida. Aí eu comecei a clamar, irmãos, eu já estava nos prantos. Eu comecei a clamar, e eu clamava assim: aquele profeta disse que o Senhor não olha para mim só por um momento,
o Senhor me ama. E ele disse que não conseguia mais se defender das facadas, mas ele disse: enquanto eu tiver força eu vou clamar. E ele chamou meu nome: apóstolo, apóstolo, eu estou aqui, apóstolo, eu tomo posse da sua palavra. Só que o cara que estava assaltando ele entendeu que tinha alguém na beira da pista. E o cara então pula da moto, cai os dois, esse louco desaparece com essa faca. E ele, tão ensanguentado, perdeu tanto sangue, tão furado, ficou em estado de morto lá no chão. E ele diz que então essas pessoas que passam de um lado para o outro, achou ele, socorreu, e ele sobreviveu. Ele disse que não sabe quantas facadas tomou, tudo na região do pescoço, do rosto, a costela aqui atrás. O movimento do ombro aqui, do braço, ele perdeu um pouco, afetou alguma coisa, mas ele disse: eu sobrevivi por causa de uma palavra. Eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, por maior que seja o levante que o inimigo tem na sua vida, eu quero dizer, na autoridade do nome precioso de Jesus, que não vai prevalecer. Eu quero dizer que o Senhor Deus está tomando a sua causa. Assim como Elias era um homem sujeito às paixões, Jeremias capítulo 20, do 14 ao 18, mostra a crise de Jeremias. 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, mostra a crise de Paulo. Todos eles tinham crises, mas todos eles foram usados por Deus. Eu quero te dizer, na última ministração sobre Ele te ver, eu quero te dizer que Ele está te vendo, e quero dizer que se Ele viu algo a mais na vida de Elias, na vida de Jeremias, na vida de Paulo, eu quero dizer, se Ele viu algo a mais na vida de João Batista, essa noite Deus está lhe dizendo: Ele vê algo a mais na sua vida. Eu não sei o que será da sua vida quando o Espírito Santo te alcançar, quando ele te encher, quando ele te transbordar, porque é o que o Espírito Santo fará nesses dias, é o que o Espírito Santo fará no último dia do mês, é o que o Espírito Santo fará no mês de agosto, é o que o Espírito Santo fará até dezembro. O Espírito Santo vai te tomar, o Espírito Santo vai te possuir, o Espírito Santo vai te transformar. Jesus não avalia ninguém por uma ação. O que dizer de Pedro, que negou a Jesus 3 vezes? Se você estudar o grego, essa negação ela é fantástica. É o mesmo grito que Deus deu no Éden procurando Adão depois do pecado. Aqui é o grito que Pedro dá por 3 vezes. Quando disseram: você estava com Jesus, você caminhava com Jesus, você era discípulo de Jesus. Pedro disse em alto bom som para todos ouvirem, não foi cochichando: cale a boca, porque se você me denunciar aqui vai todo mundo saber. Ele disse em alto bom som: não sei de quem você está falando, eu não o conheço, eu nunca os vi, nem ele nem um grupo que anda com ele, não sei quem é Jesus, eu não conheço a Jesus, eu não tenho parte com Jesus, não me perturbe mais, não sei quem Ele é. É negação nesse nível. Esse que negou, lá na frente, Jesus ressuscita e manda um recado: chame os apóstolos e também a Pedro. E também a Pedro. Chame os apóstolos, porque todos estão com medo, com muito medo, apesar de que eu já tinha falado que eu ia morrer e ia ressuscitar. Mas por que também a Pedro? Ele estava tanto quanto com medo como os apóstolos, mas a culpa de ter negado não tinha no coração de ninguém, mas tinha no coração de Pedro. E Jesus olhou para Pedro e teve aquela lembrança: você vai ser pescador de homens. E na caminhada Pedro negou. E quando Jesus ressuscita, chama Pedro e diz: Pedro, você vai morrer pelo meu nome. Ou seja, hoje você pode ser até um covarde, mas a minha unção, Pedro,
vai te tomar de um nível. A minha unção vai te tomar de um nível que da condição de covarde, você vai se tornar o principal dos apóstolos. E assim aconteceu, porque a morte de Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A história da igreja conta, você não vai ver na Bíblia, você tem que ler sobre a história da igreja, que quando Nero toca fogo em Roma, e fez do seu quintal, um quintal iluminado com fogueiras, e elas se mantinham acesas, porque Nero deu ordem para que jogasse cristãos dentro dessas fogueiras. E Nero ouvia sons de violino, tomando vinho e vendo as pessoas derreterem no fogo. Uma das maiores perseguições, a história da igreja conta, sabe o que? Que Pedro foge. Aqui está Jerusalém, Pedro foge. No caminho, Pedro encontra homens que estavam indo na direção de Jerusalém. E perguntam para Pedro: para onde você vai? Pedro: eu estou fugindo porque a cidade está pegando fogo. E os que estavam indo de encontro a Jerusalém disseram: é por isso que nós vamos queimar vivos. Pedro para. Aquela palavra que Jesus liberou lá atrás: tu hoje é covarde, mas tu vai morrer pela igreja. Pedro volta. E Pedro se entrega. Decidem crucificar a Pedro. Pedro diz: pode crucificar, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Me coloquem de cabeça para baixo. Pedro se tornou o maior dos apóstolos ao lado de Paulo. Você entendeu porque eu comecei a pregar dizendo que os valores não podem ser invertidos? Porque se eu começar a entender que a estrutura que Deus está me dando é mais importante do que você, eu posso até te atender por alguns dias, mas depois eu vou te largar. Porque eu vou entender que você não tem mais valor. E quando um ser humano perde um valor para um profeta, ele morre. Então nessa casa, eu quero te dizer, online e presencial, o mais culpado dessa casa, sinta-se perdoado hoje. Aquele que pode se sentir culpado por não fazer tanto por essa casa, sinta-se perdoado. O mais inativo, o mais improdutivo dessa casa, o que não contribui com nada, o que mais dá dor de cabeça nessa casa, aquele que peca todos os dias o mesmo pecado por anos, aquele discípulo que ouve a palavra, ouve, mas não muda. Mesmo assim, eu quero lhe dizer que você é amado de Deus, que o Espírito Santo hoje te vê assim, mas ele te vê um homem e uma mulher cheia do avivamento de Deus, da presença do Espírito Santo, e eu declaro em alto bom som que você será um dos discípulos, uma das discípulas mais frutíferas desse ministério. O louvor pode vir porque a visão de Jesus foi maior sobre João, porque disseram que João era um caniço agitado de um lado para o outro, e Jesus disse, ele não era um caniço agitado de um lado para o outro, ele era um profeta. Eu termino, poderia ler na minha Bíblia, mas eu decidi ler no telão. Eu decido ler no telão 1 Reis, rapidamente coloque, verso 15, vai falar sobre Davi. E assim como Deus não julga o homem por uma ação e vê ele com uma misericórdia tremenda, eu quero dizer que os pastores daqui para frente serão mais ungidos nessa perspectiva. Posso ouvir amém? Eu quero dizer que os líderes de GC serão assim. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque senão a gente vai ter uma linguagem diferente. Sabe por quê? Porque você pode desprezar um pecador, mas todas as vezes que esse pecador parar em mim, ele será muito amado. Então o amor, ele é exercido, ele é treinado. Olha o que é que diz 1 Reis, capítulo de número 15, verso 5, tá? Verso 5. O capítulo é o mesmo, mas o verso muda, é o 5. Olha aqui para mim, não lê não, olha aqui para mim. Muitos perguntam assim,
Davi foi um adúltero, Davi foi um assassino, e por que Deus ainda o chama o homem segundo o seu coração? Isso é uma pergunta de um ser humano que não sabe o que é perdão, que não foi perdoado, não é disposto a perdoar. A igreja do caminho é uma igreja que perdoa, é uma igreja que ama, e é uma igreja que não desiste de ninguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu não desisto de você. Comigo, Ramon, você está sozinho. Eu não desisto de você. Mas diga para mim também. Diga: eu não desisto de você. Olha para o outro, diga de dentro para fora, o louvor, diga um para o outro. Diga assim: eu não desisto de você. Aí diga agora você: eu não desisto de você também. Agora a igreja olha para mim e diga: eu não desisto do Senhor. Obrigado. E eu não desisto de você. Fomos oxigenados hoje. Porque as pessoas falam: gente, trabalhar com gente é muito ruim. Não é ruim, é bom. Todo mundo tem jeito. E se a pessoa não quer se ajeitar, a gente vai esperar ela decidir. Quem recebe essa unção? Olha o que aqui diz a Bíblia. Olha como Deus via Davi. Porquanto Davi fez o que era reto. Eita! Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os dias da sua vida, senão... Deus te ama, mas Deus não é doido não. Deus sabe quem é você. Ele foi fiel em tudo, senão... No caso de Urias, o heteu. Quem foi Urias? O marido da mulher que ele teve um caso. Aí olha porque Deus agora diz: Davi é o homem segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque a vida inteira Davi foi fiel. A vida inteira Deus amou, Davi amou a Deus. A vida inteira ele guardou os seus estatutos. Ele deu um deslize na vida. Aí sabe o que a igreja faz? Abra a Bíblia, séculos e séculos. Abra a Bíblia, vamos falar do Davi, o adúltero. A Bíblia está dizendo que está claro, Deus olhou muito mais para o todo de Davi do que um pecado de Davi. O nome disso é graça. E ainda pregam que no Velho Testamento não tem graça. Isso aqui é graça, isso aqui é perdão, isso aqui é o amor de Deus. Eu não sei se essa palavra te alcançou. Eu creio que sim. Vamos sair daqui hoje lavados e remidos do sangue de Jesus. Vamos sair daqui hoje de cabeça erguida. Quando o diabo lembrar o teu passado, lembra o futuro dele, que vai queimar no lago de fogo do inferno por resto da vida. E deixa eu te falar uma coisa: você pode olhar para o futuro e planejar, porque Deus te mostra o que você é hoje e profetiza sobre a tua vida do que você será. Mas o diabo só sabe falar de passado. Você já percebeu? Ele só te incomoda no teu passado. Me diga por quê? Porque ele não é permitido ver futuro, porque não tem mais futuro para o diabo, mas tem futuro para a igreja de Jesus. Se você recebe essa palavra, dá um grito de vitória nesse lugar, sai da tua cadeira, dá um forte aplauso a Ele. Ele é Deus rico em misericórdia.